até aqui para adorar o Senhor, Pai, para engrandecer o Teu nome e, ó Deus, ouvir o conselho que o Senhor tem para nós essa noite. Cada dia o Senhor dá o pão que nós precisamos, ó Pai. O Senhor nunca tem deixado faltar. Pedimos agora que o Senhor nos abençoe no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue nos abençoando mais uma vez. Amém. Mais um dia que nós vencemos pela graça do nosso Senhor Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé então. A Escritura está em 1 Samuel, capítulo 8. Nós leremos até o verso 7, do 1 ao 7. 1 Samuel. Os israelitas pedem um rei e Deus concede. 1 Samuel. Diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo filho, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disse, que te disseram, pois não te tem rejeitado a ti, mas não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Senhor nosso Deus, nos ajude mais uma vez, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que o Senhor me unge para o teu trabalho e unge os irmãos, ó Deus, que eles possam receber a palavra de bom grado. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Irmãos, nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, que é conhecido de todos, mas muito importante. Nós vamos falar de Deus sendo nosso guia. O Espírito Santo é o nosso guia. Desde os dias primórdios, desde que Deus criou o homem na terra, no Jardim do Éden, era para ser Ele o guia do homem. Deus nunca criou o homem, nunca formou o homem do pó da terra para Ele governar o homem. Nunca foi essa a intenção de Deus. Deus criou o homem para governar as bestas da terra, os animais, até a natureza era para que o homem governasse. Mas Deus nunca formou o homem para ser o guia do homem. Não, nunca foi essa a intenção de Deus. E Deus, aqui nós acabamos de ler, em 1 Samuel 8, que os israelitas
foram até a Samuel e pediram um rei para eles. Por que eles pediram um rei? Porque eles estavam observando as demais nações, o andamento das demais nações, e eles viram e se sentiram atraídos por aquilo, da maneira que Deus conduzia Israel. Não estava sendo a maneira que eles queriam. Eles queriam um rei sobre ele, porque o rei de Israel até então era o Espírito Santo, era Deus através do seu profeta. Deus através do profeta, Deus conduzia Israel da maneira que ele queria. Ele era o guia, através de um homem chamado Samuel. Eu fico pensando assim, pensamento meu, eu fico pensando que nos demais reinados deveria ter muita orgia, deveria ter muita festa, muita festinha social, muita coisa, muito divertimento. E Israel era conduzido por Samuel naquele espírito de consagração, naquele espírito de louvor, naquele espírito de adoração a Deus. E eu penso que eles devem ter se sentido meio frustrados com aquilo. Então a desculpa que eles usaram foi os filhos de Samuel. A desculpa, eles tinham que ter uma desculpa. E a desculpa, essa desculpa foi os filhos de Samuel. Chegaram e disseram para Samuel: teus filhos não andam como tu. Tu é um homem reto, tu é um homem íntegro, mas teus filhos estão pendendo para outro lado. E aí Deus, aquilo não pareceu bom aos olhos do profeta, e o profeta disse: espere aí, gente, vamos parar um pouquinho, deixa eu ir buscar de Deus uma resposta para vocês. E aquilo entristeceu o coração dele, mas deixa eu ir a Deus buscar uma resposta. E ele foi, orou lá, e Deus disse ali: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem. Tu vê só, parece uma contradição. Ouvem, aquilo não pareceu bem na voz, no coração de Samuel. Ele buscou a Deus e Deus disse para ele: mas ouve a voz do povo em tudo que eles te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, Samuel, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. O maior erro que Israel cometeu foi pedir isso. Nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós pedimos a Deus. Porque às vezes você pede algo para Deus e Deus concede aquilo para você. E você talvez pode ficar pensando assim: graças a Deus, Deus me concedeu, fui respondido. Mas aquilo ali vai contra a vontade perfeita de Deus. Esse pedido que Israel fez foi contra a vontade perfeita de Deus, porque Deus queria ser o guia do povo, Deus queria ser o líder deles, mas eles rejeitaram. Nós vamos ver aqui na mensagem um rei rejeitado. No parágrafo 41 nós vamos começar. Ele diz assim, esse foi um tempo como em todos os tempos, que as pessoas nunca quiseram que Deus os dirigisse. Deus tenha misericórdia. Sabe quando eu estava pensando, eu fui para casa agora meio-dia, depois da escola, e eu pensando uma coisa assim, irmãos. O irmão Brando disse: depois da minha partida, o que iria dar continuidade ao ministério dele?
Ele diz: depois que eu partir, ficará os livros e as fitas, elas darão continuidade ao meu ministério. E ele diz assim, que esses livros alcançaria o globo. E ele diz: e eles vão, você pode ver que várias mensagens ele diz: vocês aí na fita, nós escutamos várias vezes, vocês aí na fita. É porque nós não podemos deixar passar as coisas despercebidas. E ele diz: nunca quiseram que Deus os dirigisse. Eles querem a liderança do seu próprio modo. Meu Deus, eu quero a liderança, mas é da minha maneira, do meu ponto de vista. E esta história, esta manhã, e quando você for para a sua casa, seria bom você ler ele todo. Conselho dele: leia Ezequiel, 1 Samuel, todo ele. Seria bom você ler ele todo. Foi durante o profeta, ele tinha sido um homem justo, e um homem bom, honrado, de reputação, fiel e honesto com o povo, nunca os enganando em nada, e dizendo-lhes nada mais que o puro, assim diz o Senhor. Ele nunca enganou o povo. Ele nunca distorceu nada. Ele ia lá no profeta. Vocês imaginem uma coisa, pare para meditar uma coisinha aqui comigo. Quando os homens pediram, porque, irmão, a pior coisa que tem é você ser rejeitado. Vocês devem já ter passado nessa experiência. Nós que trabalhamos aí, pode ver, você faz um orçamento lá, quando a gente perde o orçamento, a gente se sente meio mal. O irmão também tem experiência, já deve ter perdido alguns orçamentos. A gente faz um orçamento, aí quando vê a pessoa diz: não, fulano, não vou pegar, vou ficar com outro. A gente sente algo, não sei, é um sentimento que é ruim. Não sei explicar, mas é um sentimento de rejeição. Parece que não deram aquele valor. E ele disse aqui, mas ele foi lá, preste atenção nisso aqui. Quando o povo chegou nele, disse assim: nós queremos um rei, nós queremos, constitui sobre nós um rei, sai fora e põe um rei. Ele foi lá no Senhor, e o que o Senhor disse ali para ele? Aqui, como nós lemos: disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim. E Deus mandou Samuel fazer o que o povo estava pedindo. Agora, se ele não dissesse o assim diz o Senhor, ele poderia chegar diante do povo e dizer: vamos congregar, Israel, eu recebi a palavra do Senhor. Deus disse, desceu numa coluna de fogo e disse para mim: é para mim governar vocês. Ele poderia falar isso, mas não. Ele era um homem temente a Deus. Ele sempre dizia o assim diz o Senhor. Mas as pessoas haviam chegado a um ponto de querer mudar este programa. Qual o programa que eles queriam mudar? O programa de Deus ser o guia deles. Irmão, e este programa continua sendo o mesmo até os dias de hoje. Deus quer ser o nosso guia. Deus quer ser o nosso líder. Havia olhado para os filisteus, e amalequitas, e amorreus, e heteus, e as outras nações do mundo, e viram que tinham reis que os regiam, e os governavam, e os seguiam, e faziam suas batalhas, e assim por diante. E pareceu ser que Israel quis seguir o padrão destes reis e desses povos. Meu Deus do céu, deixar a liderança do Espírito Santo. Irmão, imagina, vamos entrar dentro dessa história aqui em poucos minutos. Imagina você ao lado do profeta Samuel.
Imagina você caminhando ao lado do profeta Samuel, você recebendo de Deus direto, de Deus, de um profeta te guiando, te cuidando, zelando pela tua alma. O que eles tinham que estar olhando para outras nações, para outros reinos, que não tinham nada a ver com a liderança do Espírito Santo? Eles estavam bem, eles estavam sendo bem servidos com a liderança de Deus, mas nunca foi em qualquer era a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo. Nunca foi. Você pode ver aqui, você pode ver, se as pessoas agem como as pessoas do mundo, é porque elas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Até os nossos desejos é diferente. Eu falo para o meu filho ali, o irmão Wagner, às vezes passa aqueles carros lá que eu nem sei dizer o nome, aqueles carrinhos bem baixinhos. Como será que é o nome daqueles carrinhos? Tipo a Ferrari, eu acho que é uns bem baixinhos, que é só de 2 lugares. Eu digo para ele assim, quando nós passamos no carro, agora quando nós vinha de viagem, passou um, mas aquilo ali parece uma coisa de outro mundo, irmãos, aqui eu acho que é uma Ferrari, né? Eu acho que é aqueles carrinhos pequenininhos, sabe, irmão João? Parece de corrida. Eu disse para o Wagner, poderia me dar um carro daqueles ali. Deus sabe, poderia me dar. E eu nunca entraria num carro daqueles ali. Aquilo ali não é carro para cristão. Aquele ali, você tente imaginar Jesus andando dentro do carro daqueles ali. Tente imaginar Jesus andando numa moto dessas motos grandonas, Rolling Days, não sei como é que é. Tente imaginar com um guidão bem alto, com uma touca na cabeça. Dá para imaginar? Os nossos apetites são diferentes. Pega uma irmã, pega aí qualquer irmã e pega uma mulher do mundo e manda entrar dentro de uma loja, irmã Dulce. Entra a senhora e uma mulher do mundo para ver se não há uma diferença. Ou pegue nós, pegue eu, pegue qualquer um homem aí do lado e vamos dentro de um bar, vamos dentro do mercado e vamos dentro de um shopping, vamos comprar roupa para ver se bate. É totalmente diferente. Nossos apetites, os nossos desejos, os nossos gostos são diferentes. É porque nós temos algo dentro do nosso coração que nos guia. O nosso desejo é totalmente diferente do desejo das pessoas do mundo. O povo de Deus, como sempre tem sido, é um povo peculiar, um povo diferente, chamado para sair separado e completamente diferente em sua ação, em seus modos. Pega um cristão, coloque ele lá, a maneira dele. Aí vocês vão se lembrar daquele, quando o irmão Brana fazia as campanhas lá, aqueles irmãos tudo iam lá no restaurante. Aquele senhor chamou para o irmão Brana: meu Deus, que povo que tu tem, irmão Brana, quando que você vai fazer outra campanha aqui? Mas por quê? Mas que povo mais ordeiro, são um povo ordenado. O cristão é diferente até no seu modo, sua conduta de viver, porque ele é separado em sua maneira de viver do que as pessoas do mundo têm. O seu apetite pelas coisas e tudo, sua formação, sempre tem sido oposto às coisas que as pessoas do mundo desejam. Eles desejam fama, nós desejamos a presença de Deus. Eles desejam essas coisas tudo. Você pode conversar, tem pessoas, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu construiria uma casa lá na praia. Eu compraria um apartamento, uma cobertura na praia. Um cristão jamais vai desejar isso. O cristão pensa assim: se eu pudesse, eu compraria uma casa lá no meio do mato. Não é verdade, irmão? Se eu tivesse condição, eu compraria uma choupaninha ali no meio do mato, aonde eu pudesse adorar a Deus, orar a Deus. É isso que nós desejamos estar na presença dEle, nós desejamos sentir Deus nos dirigindo, nos guiando, Deus falando no teu coração, tu ali na tua casa, no teu serviço, de repente você sente aquela voz do teu coração,
te animando nas coisas que são corretas, te desanimando nas coisas que são erradas. E o povo de Israel veio a Samuel e disse: agora estás envelhecido, e teus filhos não seguem o mesmo caminho que o teu, porque eles não eram fiéis como Samuel, eram subornadores, e tiravam dinheiro, e disseram a Samuel: seus filhos não são como tu, pois por isso queremos que vás encontrar um rei para nós, e unjas, e faça de nós um povo como o resto dos povos do mundo. Imagina que pedido, irmão. Faça de nós um povo como o resto do povo do mundo. Aí veio a resposta, a advertência da parte do profeta. E Samuel procurou-lhes dizer-lhes que isto não funcionaria. Não vai funcionar. Tem tantas coisas, irmãos, nós temos que entender isso, nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo. Tem muita coisa que nós estamos fazendo, nós mesmos estamos fazendo, que não vai funcionar. Não vai. E o pastor, não adianta o pastor dizer, não adianta o irmão dizer para o irmão, é lá dentro do teu coração você sabe que aquilo não está funcionando e não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Pode ser um programa bom, pode ser um projeto bom, pode ser na sua vista de uma maneira boa, mas não vai funcionar. Sabe por quê? Porque Deus está ficando à parte. Aonde Ele deveria ficar na frente, Deus está ficando para trás. E Ele disse: se eles fizerem, de repente vocês vão ficar sabendo que Ele vai chamar todos os seus filhos das suas casas para torná-los soldados, para correrem na frente do seu carro de guerra e levar armaduras e lanças. Não somente isso, mas Ele chamará suas filhas para serem padeiras e as tirará de vocês para alimentar o exército. E Ele disse: além do mais, Ele cobrará certos impostos de vocês, do seu grão e de toda a sua renda. Ele cobrará imposto de tudo isso, para fazer certos débitos para o governo. E assim por diante, que terá que ser pago. E ele disse: acho que vocês estão cometendo um engano completo. Imagina se eles não tivessem pedido. Imagina nós ter um profeta hoje que regesse esse mundo. Ô irmão, nós não ia ter que trabalhar 3, não sei quantos meses que nós trabalhamos para o governo, se é 4, se é 5 meses só de impostos. Nós não ia precisar disso, irmão. Se Deus fosse o guia desta nação ou do mundo. Mas ele diz: acho que vocês estão cometendo um engano completo. O povo diz: mas mesmo assim queremos ser como o resto dos povos. Imagina, mesmo depois da advertência, mas mesmo assim queremos ser como o resto dos povos. Tem algo a ver com os homens e mulheres? Tem algo a ver com os homens e mulheres que desejam ser como os outros. Irmão, o ser humano parece que ele tem já acoplado nele muitas coisas que a gente deseja, muitas coisas. Mas, irmãos, só há uma maneira de nós mudar os nossos desejos errados. Isso é uma coisa que está no ser humano. Nós temos que buscar mais de Deus, orar mais, orar mais. Sabe qual é a maneira de nós nos aprofundar no amor de Deus? É a leitura, ler mais, orar mais, vigiar mais, e pedir para Deus: Deus, muda-me o meu desejo, Senhor. Senhor, eu estou desejando algo que não deveria ser certo eu desejar. Senhor, eu não quero ser como o resto
mundo, Senhor. Eu quero ser totalmente ao contrário que o mundo é. Senhor, seja meu guia, Deus. Guia-me, Senhor, que Davi pediu, guia-me pelas águas tranquilas, Senhor. Oh, Davi disse, oh, Senhor, que me deras tu, que me desse asas como pomba, para me voar até que as calamidades passassem. O eleito, o Filho de Deus, nós desejamos paz. Você sabe de uma coisa, irmão? Se nós aprofundássemos mesmo neste amor de Deus, nós não precisaria tomar remédio para depressão, nós não precisaria tomar remédio para dor de cabeça, remédio para acalmar os nervos, porque nós vivemos numa era neurótica, numa era de decepções, mas no meio de tudo isso, irmão, ainda nós temos um guia, e ele está sempre nos falando, sempre nos advertindo. Ele quer te controlar, ele quer controlar toda a tua vida. Então eles desejam ser como o outro. E só houve um homem que já viveu na terra, que foi o nosso exemplo. E esse foi aquele que morreu por todos nós. Todos nós. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele foi o perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, sempre cuidando dos negócios do Pai. Sempre, com 12 anos. Por isso, irmãos, você sabe de uma coisa, outra coisa que eu quero comentar com vocês. Nós passamos pela nossa juventude, todos nós aqui. Irmã Karina, o Wagner, o Breno está passando. Mas nós já passamos pela essa fase. Mas você sabe que nenhuma fase da vida é difícil quando você tem Deus nela. Nenhuma fase. Porque você olha, Jesus com 12 anos cuidando do negócio dos pais. Ele não era uma criança? Ele não era um adolescente? Olha o irmão Brana, aquele rapaz que chamou o irmão Brana pregou sobre as mulheres ali, cortar o cabelo, vestir em roupas imorais, fazer o que fazia. O rapaz esperou terminar a reunião e fez a volta no tabernáculo e chamou o irmão Brana. Ei, senhor, irmão Brana, chega aqui um pouquinho, irmão Brana. Sim, moço, fale. Sabe por que você prega essas coisas duro contra as mulheres, contra se vestir, contra essas festas? Por que, jovem? Porque o senhor é um homem velho. É por isso que você prega isso. Porque você é velho e nós somos jovens. O irmão Brando diz, quantos anos que você tem? Eu, bem menos da tua idade, eu já pregava isso. Irmão, um coração que Deus está ali dirigindo aquela alma, pode ter 7 anos, pode ter 8, pode ter 10, pode ter 17, a idade que for, ele vai estar sempre preocupado nos negócios do nosso Pai Celestial e fazendo o que é certo. Quantos jovens estão fazendo o que é errado? E não é só pela aparência, irmãos. Nós temos mais casos de divórcio, quase igualando ao mundo. Se nós fôssemos ajuntar as coisas, nós temos mais casos de traição dentro da mensagem, quase comparando com o mundo lá fora. Imagina, caso de adultério, caso de traição, pessoas tomando da ceia, pessoas orando, pessoas partindo pão, lavando os pés dos santos e adulterando e traindo. O que é que está faltando? Está faltando mensagem? Não digo aqui no nosso, isso não acontece com a gente aqui, mas a gente sabe de casos, mas é por causa da mensagem. O que nós ouvimos, eles não ouvem também? Mas o que é? É porque não falta uma rendição, irmão. Quando você rende, você sabe de uma coisa? Satanás avisa tudo que vai fazer na vida de você. Tudo. Você pega ali, o irmão Brana, quando passou por aquele cigarro lá, passou por aquele cigarro e viu lá o filtro, tirou a mensagem, o filtro do homem que pensa. Hoje já tem, o próprio Satanás já criou uma lei. Mostra para eles o que eu vou fazer com eles.
Mostra para eles. É para estampar. Satanás agora ele está usando. Antes era na escondida. Agora Satanás está estampando. Põe aí na carteira de cigarro. O que eu vou fazer com eles se eles fumar isso aí? Vamos ver se eles param de fumar. Lá, nós vimos aí. Eu já vi, todos já viram. Ali, as pessoas cortadas no meio, com o pulmão preto, com tantas coisas. Satanás não está escondendo mais nada. Mas por que isso é lá fora, mas e quando é dentro da casa de Deus? Por que acontece? Falta simplesmente uma coisa: pegar e render, se render a Deus e dizer: Deus, a partir de hoje o Senhor vai ser meu guia, a partir de hoje o Senhor vai reinar na minha vida e eu vou fazer o que Tu queres que eu faça, fazendo o que é certo. Quantos estão fazendo o que é errado? E não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite, querendo um rei. Samuel dizia: mas não vai ficar bom para vocês, gente. Vocês vão perder seus filhos, vão perder suas filhas, mas queremos um rei. Queremos um rei. Queremos um homem. Queremos um homem do qual possamos dizer: este é o nosso guia. Grande pedido que eles fizeram. Essa nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus e nunca será. Grave isso. Se você gravar este parágrafo aqui e ir para casa, gravando somente este parágrafo, já valeu a tua vinda aqui hoje. Parágrafo 48 da mensagem O Rei Rejeitado. E para os pastores também. Pastores, vamos ter o entendimento deste parágrafo, que é o assim diz o Senhor para nós, os pastores. Essa nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus, que um homem governe o outro. Ah, meu Deus! Nunca foi. Deus governa o homem. Deus é o nosso governante, o nosso rei. Nós não nos sentimos bem com isso daí, irmãos? Imagina, meu irmão, o Senhor tem um governante, sim, o Senhor tem um rei sobre o Senhor, e Ele é Jesus. Nós temos um que nos governa, claro que temos. Ele que dita as ordens, nós obedecemos. Mas esse governo não vem da terra. Este governo vem do céu. É de lá que nós recebemos as ordens. Que coisa boa! É um perigo muito grande hoje, muito grande, porque o homem parece ter essa mesma ideia. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez de o homem governar o homem. Quantos aí que querem trazer as pessoas sob uma sujeição? Não. O único que pode dizer que eu conheço na Bíblia é Jesus. Ele pode dizer: eu sou o lírio do vale, eu sou a estrela da manhã, eu sou a rosa de Saron. Ele sim pode dizer. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era filho de Quis, e ele era um homem de reputação, um homem honrado, mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. A escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha aparência de rei, era virtuoso de feição, Agora esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira de Deus, que Deus estabeleceu para a sua igreja, para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Querem algum homem com alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. Isso elas não são capazes de lançar-se completamente nas mãos de Deus, para serem espirituais,
ser guiada pelo Espírito Santo. Elas querem alguém para desempenhar religião para elas. Alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo. Tudo que se trata disto. Agora, para nós encerrarmos, quero encerrar com esses versículos aqui, com esses parágrafos. No 53, 55, 57 nós vamos encerrar. E isso é parecido demais com o dia de hoje também. Gostamos de escolher pessoas tais para controlar nossas igrejas, para controlarem a igreja de Deus. Não é que eu tenha algo a dizer contra isto, mas é apenas para mostrar que não é e nem foi e nunca será a vontade de Deus que tal coisa seja assim. É para Deus governar o seu povo, governar cada indivíduo. É Deus que é para nos governar. O que é que nos traz aqui? Eu preguei ontem lá em Santa Cecília. O pastor não é um detetive. Tem muitas pessoas que pensam que o pastor é um detetive particular, que ele fica com a caneta ali e vou investigar a vida do irmão, vou investigar a vida da irmã, vou investigar... Pastor não é detetive. Pastor, ele é sacerdote. Pastor, ele intercede pelo rebanho. Pastor é para estar orando, não é para estar indo atrás de erro de membro. Não. Esse não é o verdadeiro pastor. Verdadeiro pastor é para fazer como Jesus fez. Pai, eu não oro que tu tire eles do mundo, mas que tu livras do mal. Esse é o verdadeiro pastor. Pastor, ele está orando, ele está intercedendo, ele está orando pela irmã, ele nem sabe o que está acontecendo lá na casa da irmã, do irmão, mas ele está orando. Senhor, pastor tem que ter coração de pastor. Senhor, ajuda, Senhor, a família. Senhor, eu não sei o que houve, mas ajuda, Senhor, tu sabe como fazer as coisas. É assim. É triste, no 55, é triste dizer, mas como isso é verdade hoje. Como a igreja gosta de dizer, nosso pastor não é de mentalidade estreita. Ele é um grande homem, formou-se numa universidade ou alguma grande escola de teologia, tem 4 diplomas de tal e tal lugar, e ele é dado com as pessoas. Tudo isso pode estar bem e ter o seu lugar, mas a maneira que Deus tem para a sua igreja, é que ela seja dirigida pelo Espírito Santo e pelo seu Espírito. Vamos ficar de pé, irmãos? Esta é a maneira que Deus tem para dirigir a sua igreja. Não interessa se é 3, se é 4, se é 5. Israel chegou a ser só 2. Uma mãe e um filho morrendo lá, morrendo. Mas ela estava sendo dirigida pelo Espírito do Senhor. Morrendo ali, mas ela estava sendo dirigida pelo Espírito do Senhor. Não interessa a quantidade, interessa a qualidade. O que adianta ter uma igreja de 4, 5 mil membros, aonde às vezes um só vai subir? O que adianta isso? Adianta, irmãos, é a qualidade de espírito, é isto. Feche seus olhos. Mas mesmo assim não é a vontade de Deus. Ele está batendo forte nisso. Mas mesmo assim não é a vontade de Deus que o homem governe o homem. Deus enviou no dia de Pentecoste o Espírito Santo para governar o coração dos homens e governar a sua vida. Não era para o homem governar o homem. Não é a vontade de Deus que o homem governe o homem. Se fosse assim, Pedro poderia ter governado os demais apóstolos. Mas Deus disse, vá lá no cenáculo, Pedro, tu andou comigo, tu fez tudo que tinha que fazer, mas tu precisa também ser guiado pelo mesmo Espírito que o povo vai ser. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia de culto que o Senhor tem nos dado. Cada dia mais
nós aprendemos de Ti, que a vontade perfeita do Senhor é que o Espírito Santo nos guie. Uma igreja que é próspera, uma igreja que é madura, uma igreja que está se preparando para o rapto, não é aquela que tem um coral muito bonito, não é aquela que tem os melhores instrumentos, não é aquela que tem o melhor edifício, não. A igreja que está se preparando para o rapto é aquela que é governada, que é guiada pelo Espírito Santo. Oh meu Deus, o profeta diz: eu e o pastor aqui podemos fazer de tudo para guiar você a Cristo, mas nós nunca conseguiremos. Só há uma maneira de fazer isso, é o Espírito Santo dentro do teu coração. Quando você aceita Ele dentro do teu coração, Ele vai mudar a tua vontade, Ele vai mudar os teus desejos, Ele vai mudar os teus apetites, Ele vai fazer com que você comece a desejar mais as coisas de Deus. Senhor nosso Deus, pedimos, Pai, pelo irmão Antônio, ó Deus, pela irmã Vera, irmã Jéssica, Senhor, que o Senhor, ó Deus, que o Senhor restaure, Senhor, as forças deles ali. Ó Deus, a gente sabe que é muito difícil, Senhor, vir 3 vezes por semana, Pai, numa distância dessa, Senhor, nós compreendemos, mas que o Senhor ajude eles, Senhor. Ó Deus, que o Senhor recupere, Senhor, as forças, a saúde, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, cada irmão aqui, que o Senhor continue nos ajudando, pois eu te peço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe, irmão.